Você conhece se uma Bíblia de fato está sendo usada? É quando ela está rabiscada, amassada, surrada. Bíblia não é feita para ficar aberta no Salmo 91, no criado do seu quarto. Mas a Bíblia é para ser lida, compreendida. Amém? Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27. Primeiro livro da Bíblia. E o Beto chega atrasado e ainda estrovando, olha. Diz assim a palavra do Senhor, amados. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Quebra machismo e quebra feminismo. Quebra estas duas militâncias. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Podem sentar. Deus abençoe rica e abundantemente por sua palavra. E obrigado, irmão. Uma das questões que sempre assola o coração do homem, do humano, do ser humano mesmo, é uma questão existencial. E esta questão existencial, ela está nesta pergunta que a Bíblia responde, mas que de alguma forma a maioria de nós, ou de boa parte de nós, ainda questionamos a veracidade da Bíblia como palavra. E é justamente de onde vim, quem sou, de onde vim, para onde vou. E quem sou necessariamente o próprio Deus, na criação da Gênesis, no início de todas as coisas, Ele está trazendo esta proposta de quem nós somos. O interessante é que quando a gente esbarra nesta questãozinha, a gente vai compreender que Deus, Ele não só propõe fazer o homem, mas como Ele propõe também trazer a este homem a própria imagem e semelhança de Deus. E quando então traz esta imagem e semelhança de Deus na vida do homem, para que ele possa dominar, necessariamente a resposta está aí, mas quando a gente esbarra no conceito da evolução, a gente põe em descrédito a palavra de Deus, ou a gente tenta pôr em xeque-mate esta veracidade da palavra de Deus, ou esta proposta do próprio Deus, trazendo em si mesmo, concílio em si mesmo, não é? A gente fala sobre isso, Deus que se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Então este Deus que entra em concílio consigo mesmo para decidir acerca do que há de fazer. E aqui então, quando a Bíblia está nos trazendo esta proposta é justamente esta: fazer o homem, mas não o homem como um mero animal, não o homem como bruto. Quando a gente vai trabalhar a teologia no conceito do ânima, alma, do animal e do homem, ser humano, então você olha principalmente um dos grandes teólogos da humanidade aí, século passado, Jürgen Bultmann, ele fala o seguinte: aqueles que estão, os animais, então eles são brutos, e quando cai para dentro da concepção do homem, o homem ele não é um bruto, ele não é um animal bruto, porque ele é dotado de algo mais, ele é dotado de uma razão, ele é dotado de uma compreensão, ele é dotado de uma possibilidade. Ele tem em si sopro de vida das próprias, do próprio hálito de Deus nas próprias narinas do homem. Então este Deus que sopra nas narinas do homem, e com isto faz com que o homem seja ser vivente. E este conceito aqui no Velho Testamento, irmãos, traz um conceito chamado Ruach. No Novo Testamento, língua grega, Nefesh. O Ruach, no Velho Testamento, no hebraico, Nefesh, no Novo Testamento, ele não está falando de alma,
mas ele está falando de espírito, de sopro, daquilo que vem da boca de Deus para as narinas do homem, daquilo que faz o homem tornar-se alma vivente, daquilo que traz o homem uma possibilidade de ser totalmente diferente de qualquer ser vivo na face da terra, e bem trazendo esta proposta para os animais, aqueles que não são dotados de razão, o conceito de bruto, mas para o homem, este que tem aqui não um conceito racional pela dimensão do cérebro, mas racional, porque a própria mente de Deus soprando na mente do homem para que ele pudesse ser alguém que viesse a decidir, a fazer escolhas e a dominar. Então este Ruach está falando sobre o ar em movimento, e a gente pega em última análise o próprio conceito do Espírito Santo que habita a vida e o coração de cada um de nós. O capítulo 3, o próprio homem, ele cai, ele tem a sua queda. E ainda pegando um outro pensador, ele diz que toda tentativa de conhecimento do homem é contra Deus, porque antes da queda do homem, o próprio Deus traz este homem para a dimensão de tudo quanto estava sendo criado, e o próprio homem que traz a nomenclatura de todos os animais. Então este homem já tinha em si a possibilidade de um conhecimento muito amplo. Na virada do dia, era o Deus que vinha até o paraíso, que passava até o paraíso. Na virada do dia era o Deus que tinha comunhão com o homem, era o homem que aprendia de Deus, era o homem que contemplava a glória, o poder e a face de Deus. Então é o homem do conhecimento. Mas quando o homem tenta buscar outro conhecimento fora da realidade de Deus, e aí este escritor está falando, ele está conhecendo, ele está buscando conhecimento contra Deus, é porque aquilo que o homem precisava saber, em análise última, seria muito maior do que aquilo que qualquer outra fonte de informação pudesse trazer como sendo uma resposta viável. Mas o homem tende a querer conhecer fora de Deus. E o homem cai, o homem peca, e o homem transgride. E o homem, do ponto de vista do que a Bíblia já estava trazendo como sentença, torna-se alguém que haveria de morrer. A pergunta é, então o homem, ele jamais morreria caso ele não tivesse pecado? A Bíblia diz que sim, mas ele seria eterno? A Bíblia diz que não. Porque a própria presença de Deus na virada do dia mantinha a preservação e a permanência, ou a perpetuação da raça humana enquanto raça humana naquele contexto. Mas quando rompe este vínculo, esta ligação do próprio Deus com o homem, há este conceito da morte. Porque o que é morte, irmãos? Bem no início primeiro, morte é a separação do homem de Deus. E este homem, ele consegue fazer isto ainda logo no início também. Bom, o homem então perde toda a possibilidade de vida? Não. O homem perde então toda a capacidade de ser imagem e semelhança de Deus? A teologia divide. Porque um segmento diz que com a queda do homem houve a depravação total da raça humana, e com isto o homem perdeu totalmente imagem e semelhança de Deus. Outra parte diz, não, ainda permanece a imagem e semelhança de Deus, porque este Deus que fez o homem e que soprou em suas narinas, soprou a razão, trazendo a este homem a capacidade da percepção do erro, do acerto, do que é ético, do que não é ético, do que é moral, do que é imoral. E assim a teologia vai dividir justamente em cima disto, mas a palavra de Deus, ela vai estar trazendo que o homem sempre tem ainda esta consciência de Deus, mesmo distante de Deus, mesmo fora do paraíso, mesmo alguém que transgrediu contra a proposta de Deus, contra o próprio Deus, contra o próprio conhecimento de Deus, contra Deus de fato e de verdade. E com isso, quando a gente para analisar do ponto de vista bíblico, o homem cai, o homem é expulso daquilo que denominava paraíso, e a proposta do homem desde então é tentar a vincular-se com Deus, voltar, retornar, buscar caminhar com Ele.
Agora o problema é que o homem ele foi criado perfeito. E quando o homem peca, ele perde esta perfeição. E toda tentativa do imperfeito para relacionar-se com o perfeito tem aí um abismo intransponível. Necessariamente, quando a gente lê a Bíblia mesmo, logo mesmo no próprio Gênesis, sem sair de Gênesis, a gente vai perceber que o homem, ele ainda não perdeu a imagem e a semelhança de Deus, porque ele pensa, ele pondera, ele compreende o seu erro, ele tenta vestir de folhas de figueira para tapar a sua nudez. Isto é um argumento estritamente humano. Posteriormente, isto aqui a gente vai chamar de religião. Então o que é religião? Religião é um fenômeno. É cristianismo? É fé cristã? Não, não é. É um fenômeno estritamente humano, mas que sempre traz a proposta do homem estar tentando buscar, encontrar e agradar a Deus. Deus é maior do que isso. O imperfeito não pode relacionar com o perfeito. O profano não pode relacionar com todo santo. Este que agora tem a sua limitação e que tem a sua vida temporal, não pode se relacionar com o eterno. Então tem um bocado de viés e de padrões que foram quebrados com a queda do homem. Mas sobretudo este homem, ele já traz em si a compreensão da sua transgressão. O Adão, ele está vivendo um tempo de aflição, um tempo de angústia, mas não é este tempo do vazio existencial, porque ele sabe quem ele é, ele sabe quem Deus é, ele sabe o que ele fez, ele sabe da sua necessidade do retorno para Deus, ele compreende bem todas as coisas, ele foi aqui alguém conduzido ao erro, mas ele não é um desavisado, ele é alguém que tem em si, na sua mente, na sua própria compreensão, a existência de Deus, e basta percebermos os nomes dos filhos que vêm posterior do relacionamento de Adão e Eva, que são nomes que tentam remontar a graça e a misericórdia de Deus na sua própria vida. E com isto, Adão, ele é alguém que traz em si o ato da reconciliação com Deus de imediato, com a sentença de morte, porque então toda alma que pecar esta morrerá. Mas em Cristo Jesus, caindo para Romanos no capítulo 5, este mesmo Adão, o homem da transgressão, da morte, do pecado, em Cristo Jesus, como sendo pressuposto do segundo Adão, ele traz toda a possibilidade de graça, toda a possibilidade de misericórdia, e a Bíblia está falando: onde o pecado abundou, a graça superabundou, ou o favor de Deus para com aqueles que estavam perdidos, sofrimento de Cristo Jesus por aqueles que estavam sem dimensão nenhuma de buscar algo que pudesse remontar a comunhão com o Pai. Então traz a possibilidade de o homem outra vez poder estar na cena, adorar, servir, contemplar a glória de Deus, relacionar-se com aquele que de fato é comunhão perfeita. Porque Deus, ele não quebra comunhão, é o homem que quebra comunhão com ele. Deus não quebra nenhuma promessa, é o homem que quebra as promessas de Deus para que não se cumpram na sua vida. E tudo isso por falha do próprio homem, não por falha de Deus. Deus é perfeito, Deus é santo. Bíblia diz: Deus é imutável. Bíblia diz: Deus é todo poderoso. É aquele que pode todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas, e aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo, por atributo. Este Deus é que sempre está aqui se manifestando, este Deus que sempre está aqui trazendo algum tipo de possibilidade para que o homem, sem o seu esforço, possa retornar a Ele em plena comunhão. E para esta comunhão, nada do homem, tudo de Deus. E tudo de Deus, a Bíblia está falando, é do seu próprio amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor, irmãos, o Verbo, o próprio Deus, o Verbo que se faz carne, que habita no meio de nós,
aquele que é a expressão máxima do amor do Pai, aquele que veio, aquele que nivela-se com a humanidade, para pegar toda a impressão, todo o sofrimento, toda a angústia, todo o trauma, eu diria para resolver também todas as questões existenciais na mente do homem, todo o vazio no coração do homem, e trazer uma proposta, e esta proposta já não mais do homem para com Deus, mas de Deus para com o homem. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Então o ato da cruz é um ato de reconciliação. É o Deus que ama, é o Deus que doa, é o Deus que dá o melhor de si, é o Deus que se doa na pessoa do Filho para que possa redimir e resgatar o homem. É o Deus que salva. É o Deus que não olha para você imputando os seus pecados e as suas transgressões, mas olha para você com olhar de misericórdia. É o Deus que se compadece daqueles que sofrem. É este Deus que cria todas as possibilidades para que o homem possa estar bem com Ele. E a maior das possibilidades é Ele mesmo, na pessoa do Filho, vir a este mundo, levar as nossas dores, levar as nossas aflições. Isaías está falando: o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e por suas feridas fomos sarados. E o mesmo Isaías está falando: por que vocês gastam o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Mostrando que todo o esforço humano para tentar buscar aqui uma resposta viável de Deus é inviável para Deus. Porque este Deus, Ele não busca o homem pela religião, mas este Deus busca o homem pelo relacionamento. E o relacionamento de Deus está no mediador, aquele que está entre Deus e os homens. E a Bíblia diz: Cristo Jesus, homem, este que busca o homem, este que para aquele que estava aflito, perturbado, sem expectativa, sem esperança, traz uma outra chance, uma nova possibilidade. Bom para ser igual a Adão? Aí a Bíblia diz não, porque Adão, ainda mesmo sendo criado por Deus, ele é um homem natural, ele é um homem carnal, mas o homem regenerado em Cristo Jesus, ele é um homem espiritual, ele é um homem com a possibilidade dos céus, que tem em si já a garantia e a certeza da vida eterna, e que habita no seu coração o Espírito Santo, que lhe traz esta confiança de poder olhar para Deus e atestar: Abba, Pai, ou Papaizinho, no contexto e no conceito de que temos em nós, pelo Espírito Santo, a certeza de que não somos criaturas, mas de que fomos gerados pelo Espírito Santo como filhos de Deus. Adotivos do ponto de vista paulino na primeira fala, mas depois, se há uma regeneração, se torna o ser humano com uma mente espiritual, tal qual aquilo que o próprio Deus planejou. Então a gente vai compreender que a própria adoção é um passo primeiro, para depois trazer o que eu diria do DNA de Deus para o DNA do homem. E a melhor forma de compreender isto, irmãos, é quando a gente para compreender um tempo como este, Ceia do Senhor, onde nos traz um memorial, nos traz uma reflexão, uma possibilidade, uma lembrança. Estávamos perdidos. Paulo está falando, tateando, procurando encontrar distantes, inimigos. Do ponto de vista paulino ainda, escrevendo uma outra carta aos Efésios, estávamos mortos nas nossas transgressões, e Ele vem, nos traz vida, dá a sua vida para resgatar as nossas vidas, nos traz comunhão
ele é o elo que nos liga de volta ao Pai e nos traz consolo, porque então ele faz esta promessa de enviar o Espírito Santo para estar todos os dias conosco, nos consolando, nos conduzindo, nos admoestando até que ele possa voltar definitivamente para a sua igreja. Para aqueles que creem no arrebatamento, é quando ele vai buscar a igreja para si. Para aqueles que não creem, é quando ele desce para livrar a sua igreja. Mas como eu já falei, eu creio que Jesus vem para buscar a igreja sem pisar na terra, e posteriormente desce a igreja e desce ele para proteger e para quebrar toda a estrutura do mal no período que a gente escatologicamente chama de milênio, não é? Mas não é bem esta questão que eu estou querendo trazer para vocês, senão que agora nós podemos outra vez nos relacionarmos bem, e eu diria muito melhor do que Adão, porque quando transformados e quando regenerados pelo Espírito Santo, tudo quanto nós não queremos é conhecer fora de Deus. Porque conhecer fora de Deus é conhecer contra Deus. Conhecer em Deus é conhecer a favor de Deus. E aí é sempre este argumento que eu proponho para vocês. A ciência, ela esbarra naquilo que se prova. E a fé, ela começa a acontecer naquilo que não se prova. Então não precisamos da ciência para crer em Deus, porque a ciência trabalha com o limite da matéria. E a Deus, ele trabalha com depois da matéria, aquilo que é espiritual, aquilo que de fato nos traz segurança, aquilo que nos consola a alma, aquilo que nos redime e aquilo que nos traz a certeza e a garantia de que não estamos aqui caminhando, nem militando em vão, mas todos estamos numa mesma premissa: servir e adorar até que ele venha para nos buscar. Cristão que serve, o cristão que adora, jamais vai propor que ele faz parte de um segmento chamado cristianismo. Ele vai propor ser cristão em Cristo Jesus, discípulo do Senhor, porque ele não está preocupado com a religião. Ele está preocupado com aquele que criou uma possibilidade. Religião, invenção humana; salvação, invenção de Deus. Reconciliação, invenção de Deus. Inimizade, transgressão do homem; comunhão, amizade, invenção de Deus. Então este Deus que nos ama está nos reconciliando em Cristo Jesus. Agora, isto aconteceu 2000 anos atrás, não é? Sim. E quantas vezes Jesus tem que morrer para redimir esta humanidade 20 séculos ou 21 séculos depois? A Bíblia mostra este Deus como sendo eterno, e em sendo eterno, tudo que ele faz é eterno. A morte de Jesus é eterna para livrar, a ressurreição de Jesus é eterna para justificar. Não precisa de uma outra morte, não precisa de uma outra ressurreição, precisa tão somente você estar atento do que a palavra de Deus está propondo, do que a palavra de Deus está trazendo, do que a palavra de Deus está asseverando acerca de cada um de nós, de que já temos comunhão com Deus. E Deus é tão generoso, tão misericordioso, tão amor, que o próprio João, escrevendo uma de suas cartas, não o Evangelho, ele diz que se dissermos que não temos pecado, nos tornamos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, ele cria circunstâncias, mesmo sendo imutável, o Deus que não muda, o Deus que do ponto de vista bíblico, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente o será. Ponto de vista do Tiago, na sua carta, ele está falando, aquele em quem não há variações de dúvida. Este Deus, mesmo não mudando, ele está criando circunstâncias o tempo todo para te abençoar, para te guardar, para te proteger. O homem que traz em si este estigma do erro contínuo não é imprimido por Deus, porque Deus está imprimindo esta possibilidade do remir, do resgatar e do caminhar com Ele. Ou seja,
qualquer cristão tem em si a premissa de que já não anda mais segundo o padrão do erro, mas anda agora segundo a possibilidade do acerto, porque em Deus não falha, porque no Espírito Santo, o Espírito Santo não nos conduz de forma incoerente e inconsistente. Bom, então o crente jamais erra, ele erra. E todas as vezes que ele erra é porque de alguma forma ele vacila na percepção da ação do Espírito Santo, na voz de Deus. Mas todas as vezes que ele erra, e caso ele se arrependa, aí João está falando, ele é fiel e justo para perdoar e para purificar de toda injustiça. E ainda Pedro chega em Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes. E quando Jesus está falando na dimensão de Deus para Pedro. Não somente 7, mas 70 vezes 7 vezes. Não está falando de 490 vezes também. Está falando que tantas vezes alguém clamou por perdão, tantas vezes o perdão deve ser liberado, porque Deus fez isto para conosco. Ele não pode fugir desta sua ação, porque é a ação do próprio Deus que não falha, do próprio Deus que não erra, do próprio Deus que não tem equívocos, e do próprio Deus que está falando, e quando fala para o seu discípulo, para aquele que de fato está caminhando com ele, é para Pedro e é para cada um de nós. Então ele está falando, perdão é a dimensão máxima do reino de Deus para com cada um de nós, ou para com a humanidade. Se Deus aplicou o perdão no coração do homem, logo este homem compreende o perdão de Deus, e ele consegue também aplicar este perdão na vida do outro que transgrediu contra si. E a ceia, ela vem justamente para remontar isto, irmãos. É memorial, é memorial. É sacramento, um segmento do cristianismo protestante diz que é sacramento, mas eu não concordo como sendo sacramento, é memorial. É uma forma de proclamar o Evangelho, e aí Paulo está falando sim. Porque anunciais o reino de Deus até que ele venha todas as vezes que vocês fizerem isto. Crente que tenha consciência lógica e absoluta do que representa a ceia, a última coisa que ele consegue na face da terra é calar-se, é ficar silencioso ante a injustiça, ante o sofrimento alheio, ante a necessidade daquele que está sofrendo e daquele que está carente. Porque se o seu coração é um coração que foi tomado por Deus pelo perdão, logo ele aplica este perdão e logo ele vive este perdão. Falei isso no Café com Reflexão, mas lembro de ter falado também que um certo pastor propôs que perdão não é amnésia. Amnésia é esquecimento, não é? E aí a Bíblia diz que Deus levou os nossos pecados para bem longe de nós, para nunca mais se lembrar dele, ou deles, dos nossos pecados. Deus não joga na sua cara o seu pecado, porque Ele fez questão de esquecer a sua transgressão. Então perdão é anulação de sentença, logo perdão é esquecimento também. E se Deus nos perdoou para relacionar, para conviver, para ter intimidade, para trazer o homem a revelação de como adorá-lo, e para viver em plena harmonia pelo Espírito Santo com o homem, como é que nós temos em nós a proposta, sim, eu perdoo, mas não quero mais viver nem relacionar com esta pessoa. Deus perdoou você para viver com você. Logo, a máxima, você perdoa aquele que transgride contra você para relacionar com ele, e é o próprio Jesus falando que se você não perdoa, Deus não te perdoa. Se você perdoa, Deus te perdoa. Se você não convive, Deus não vive com você. Se você convive, Deus convive com você. É simples assim, irmãos, é tudo
Parece-me que o reino de Deus, ele até é análogo, porque sempre está fazendo analogia. O Deus que perdoa, o Deus que quer que você perdoa. O Deus que te trouxe possibilidade de vida, o Deus que quer que você leve possibilidade de vida. O Deus que quando te perdoa, perdoa para o relacionamento, quer que você se relacione bem. O Deus que te perdoa, mesmo na condição de sendo você inimigo e de nem sequer tendo consciência da transgressão contra Ele, é o mesmo Deus que quer que você perdoe nesta mesma dimensão. Bom, mas ele transgrediu contra mim e ele não tem nem sequer consciência do que fez, do erro, e ele nem sabe, não é? Mas eu vou perdoá-lo para viver bem com ele. Esta palavra que ele falou foi uma palavra fora de ordem, de ética, de foco, mas ele é ele, não é? E ele precisa de mim, assim como eu preciso de Deus. Perdão de Deus para o meu coração, perdão do meu coração para com o próximo. E a ceia, ela vem trazer justamente isto. E para a gente não delongar muito nesta proposta, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não perdeu isto, você perdeu a comunhão com Deus pelo pecado. Mas você readquiriu uma nova natureza em Cristo Jesus. Significa propor que outra vez, você é imagem e semelhança de Deus. Em Cristo Jesus, o Espírito Santo atesta isto todos os dias na sua vida, te conduz para isto, e é simples, irmãos, basta um cristão, um servo, um discípulo de verdade, sair por aí fazendo a diferença como cristão de verdade, que o mundo vai perceber que não só ele, mas que tem algo diferente nele, e o algo diferente que tem no cristão é a imagem e a semelhança de Deus. O homem precisa de trazer o restaurar da comunhão desta imagem e semelhança. Nós que já temos, devemos acelerar este processo para que o mundo compreenda de Deus. Amém? Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.